galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o vestibular 2016 para o curso de enfermagem e medicina da Faculdade Albert Einstein. Eu vou fazer agora a questão discursiva de física e matemática. A questão diz assim: custo e manutenção dos aparelhos de imagem encarecem exames. É inegável que a evolução da medicina diagnóstica permitiu avanços sem precedentes na prevenção e tratamento de vários tipos de doenças. Se, por um lado, a tecnologia propiciou fidelidade cada vez maior às imagens obtidas no interior do corpo humano, por outro, ela também cobra o seu preço. Um exame de ressonância magnética, por exemplo, pode chegar a R$ 1.200 em média, se for feito sem material para contraste, e R$ 1.800 se essa substância para contraste for utilizada. A ressonância nuclear magnética, ou simplesmente ressonância magnética, é um método de diagnóstico por imagem que usa ondas de radiofrequência e um forte campo magnético para obter informações detalhadas dos órgãos e tecidos internos do corpo, sem a utilização de radiação ionizante. Essa técnica provou ser muito mais valiosa para o diagnóstico de uma ampla gama de condições clínicas em todas as partes do corpo. O aparelho em que o exame é feito consta de um tubo circundado por um grande eletroímã, no interior do qual é introduzido um potente campo magnético. Na técnica de ressonância magnética aplicada à medicina, trabalha-se principalmente com as propriedades magnéticas do núcleo de hidrogênio, que é o menor núcleo que existe e consta apenas um próton. O paciente a ser examinado é colocado dentro de um campo magnético intenso, o qual pode variar de 0,2 a 3 teslas, dependendo do aparelho. Esse campo magnético externo é gerado pela elevada intensidade da corrente elétrica circulando por uma bobina supercondutora que precisa ser continuamente refrigerada a uma temperatura de 4 Kelvin, por meio de hélio líquido, a fim de manter as características supercondutoras do magneto. Um dos motivos para os altos valores cobrados por exames de imagem sofisticados é o alto custo desses aparelhos, dos custos de instalação e manutenção do equipamento, além da exigência de mão de obra extremamente qualificada para operá-los. Um equipamento de ressonância magnética, por exemplo, pode custar de 2 milhões de dólares a 3 milhões e meio de dólares, dependendo da sua capacidade. Além disso, há um adicional anual de cerca de 2 milhões de reais em manutenção, incluindo o custo de procedimento para arrefecer as bobinas magnéticas da máquina. Questão 1. Admita que um determinado hospital adquira um aparelho de ressonância magnética pela média dos preços propostos no texto e que sua manutenção citada seja anual. Calcule o tempo necessário em anos para que o investimento no aparelho, incluindo o seu custo de manutenção, seja coberto pela receita obtida com os exames realizados. Considere 10 exames diários a preços normais de R$ 1.800 nesses meses de 30 dias e $1 igual a R$ 4. A questão 2, ela fala assim: nas proximidades da superfície da Terra, a intensidade média do campo magnético é de 5 vezes 10 a menos 5 Tesla e, conforme o texto informa, a intensidade do campo magnético produzido por alguns aparelhos de ressonância magnética pode chegar a 3 Tesla. Considere, por hipótese, esses campos magnéticos uniformes e produzidos por duas bobinas chatas distintas de raios iguais a 1 metro para o aparelho e RT, raio da Terra, para a bobina da Terra. Cada uma delas compostas por espiras justapostas, percorridas pela mesma intensidade de corrente elétrica e mesma permeabilidade magnética do meio. Determine a razão N terra sobre N aparelho entre o número de espira das bobinas chatas da Terra e do aparelho, respectivamente. Para simplificar os cálculos, adote o raio da Terra igual a 6.000 km.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, de acordo com a questão 1, é achar o preço médio dos aparelhos. O problema falou que os aparelhos eles custam em média de 2 milhões de dólares a 3 milhões e meio de dólares, certo? Aí a gente vai fazer o quê? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, que eu vou chamar de 1, é a média do preço do aparelho, né? Do aparelho. Como é que a gente vai fazer a média do preço? Vou botar assim, ó, PM como preço médio. A gente não sabe que ele custa de 2 a 3 milhões e meio de dólares. Então a gente bota assim, ó, 2 vezes 10 a 6 mais 3,5 vezes 10 a 6, certo? Divididos por 2. Só que eu vou multiplicar isso aqui por 4, por quê? Porque ele disse aqui que é para a gente considerar $1 igual a R$4, beleza? Então, na verdade, isso aqui vai dar 11 vezes 10 a sexta reais, certo? Então, isso aqui vai ser 11 milhões de reais. Show? Agora, qual é outro pensamento? Se o custo total, né, o custo total do aparelho, ele vai ter que incluir, né, o custo da manutenção. Não é isso? Então, o que eu vou fazer? O custo, né, do material, que eu vou chamar de custo total, certo? Vai ser o valor do aparelho, que é 11 milhões, mais 2N vezes 10 a sexta, certo? Onde a gente pode dizer que o N é o número de anos que esse aparelho vai ficar funcionando para se pagar, certo? Agora, pensa comigo, a receita, ou seja, quanto ele vai gerar de dinheiro, né? A receita desse aparelho obtida, né, pelo aparelho, ou pelos exames, vou botar assim, né, será R igual. Ele não falou aqui em cima que ele faz 10 exames diários em cada 30 dias? Então, a receita que ele vai gerar vai ser o quê? Os 10 exames diários vezes 30 dias vezes um ano vezes R$1.800 vezes o número de anos que ele vai ter que fazer para gerar essa receita. Então, fazendo todas essas contas, eu sei que a receita dele vai ser de 6,48 vezes 10 a sexta N, certo? Agora, para que o laboratório não tenha prejuízo, né, a gente sabe que o custo do material tem que ser igual à receita. Porque quando ele chegar a esse patamar aqui, vamos botar assim, né, o aparelho já se pagou, certo? Então, qual é o valor do custo? Ah, bola, o valor do custo, a gente sabe que o valor do custo está ali, ó, 11 mais 2N vezes 10 a sexta. Isso vai ser igual a
6,48 vezes 10 à sexta n. Não é isso? Ó, 6,48 vezes 10 à sexta, 11 mais 2n vezes 10 à sexta. Resolvendo isso aqui, a gente faz assim, ó. 10 à sexta vai embora. Vai ficar assim, ó. 11 mais 2n é igual a 6,48n, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. 11 é igual a 6,48n menos 2n. Então, eu sei que n vai ser 11 divididos por 4,48. Isso vai me dar algo em torno de 2,45 anos. Então, esse aparelho vai se pagar em 2,45 anos. Beleza? Agora vamos responder a segunda questão. A segunda questão, ela fala assim: nas proximidades da superfície da Terra, a intensidade média do campo magnético é de 5 vezes 10 a menos 5 Tesla. E, conforme o texto informa, a intensidade do campo magnético produzido por alguns aparelhos de ressonância magnética pode chegar a 3 Tesla. Considere por hipótese esses campos magnéticos uniformes e produzidos por duas bobinas chatas distintas, de raios iguais a 1 metro para o aparelho, e RT, o raio da Terra, para a bobina da Terra, cada uma delas compostas por espiras justapostas, percorrida pela mesma intensidade de corrente elétrica e mesma permeabilidade magnética do meio. Determine a razão N da Terra sobre N do aparelho entre o número de espiras das bobinas chatas da Terra e do aparelho, respectivamente. Para simplificar os cálculos, adote o raio da Terra igual a 6.000 quilômetros. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai falar? A gente vai fazer o seguinte, ó, que o campo magnético é formado pela superposição de N espiras, certo? Isso aí é para bobina chata, beleza? Então, o que a gente sabe? Que o campo magnético vai ser N vezes permissividade corrente elétrica sobre 2 raios, certo? Como eu quero o N, eu posso reescrever aquilo ali assim, ó. N é igual a B vezes 2 R's divididos por μ vezes I. Então, eu sei que esse aqui é o número de espiras. Como o problema ele quer a razão entre os números de espiras, né? Eu posso dizer que a razão, né, do N é N da Terra, não é isso? Sobre N do aparelho. Então, ó, N da Terra sobre N do aparelho. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Deixa eu só botar a fórmula aparecendo aqui. Vai ficar campo da Terra vezes 2 raio da Terra divididos por μ vezes I, certo? Agora, vai ficar campo do aparelho vezes 2 raios do aparelho divididos por μ vezes I, né? Organizando isso aqui, a gente pode dizer o seguinte, que como eu tenho uma fração divididas por outra fração, a gente faz assim, ó, repete a primeira, né? Ó, repete a primeira,
troca o sinal e inverte a segunda, não é isso? Então, aí o que a gente percebe? Que esse cara é igual a esse cara, que esse 2 sai com esse 2. E o que vai sobrar para mim? Que campo da Terra vezes raio da Terra sobre campo do aparelho vezes raio do aparelho. Não é isso? Então, se a gente for organizar isso aqui, ó, eu posso dizer que o N da Terra sobre o N do aparelho vai ser campo da Terra, raio da Terra, divididos pelo campo do aparelho, raio do aparelho, né? Quanto que mede o campo da Terra? Ah, bola, o campo da Terra, ele falou que vai, aqui ó, 5 vezes 10 a menos 5 Tesla. E é para a gente usar o raio da Terra como 6.000 quilômetros, não é isso? Então, olha o que eu vou fazer, ó. 5 vezes 10 a menos 5 vezes 6.000. Só que o campo da Terra tem que ser em metros, então eu tenho que botar mais 3 zeros. Se liga nisso. E qual é o campo do aparelho? E bola, o campo do aparelho está aqui, ó. O campo do aparelho é 3 teslas. E qual é o raio? 1 metro. Oh, que beleza! Então, aqui vai ficar 3 vezes 1. Reescrevendo esses dois aqui, vai ficar assim, ó, 5 vezes 10 a menos 5, vezes 6 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, divididos por 3, né? Então, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Aqui vai dar 2. Então, 2 vezes 5, 10. 10 a menos 5 mais 6, 10 elevado a 1. Então, isso aqui, na verdade, vai dar 100. Então, é essa razão que é N da Terra sobre N do aparelho vai ser igual a 100. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.